Então vamos falar, eu ia pregar 1 Coríntios, 2 Coríntios, não me lembro, acho que é 15, mais na vista de visitante. Então, falar sobre o arrependimento. O arrependimento. O arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé são graça divina, graça de Deus. E eles são inseparáveis. Não tem como separar o arrependimento e a fé. Vocês podem adiantar, nós vamos começar lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Então o arrependimento e a fé são graças divinas. Dizer graça, favor de Deus, que Deus fez para o homem. E essa graça, falando que vem através do arrependimento e fé, o arrependimento leva a pessoa a arrepender da vida que ele está levando e de rejeitar Jesus, ser rebelião contra Deus. E nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, presente, o próprio povo de Deus, cristão ou chamado cristãos, eles estão voltando para trás, estão fazendo o mesmo que disse Pedro. O que Pedro disse? É a mesma coisa de voltar, o cão volta o seu vômito. Então, e o arrependimento, ele produz um novo nascimento. Quando a pessoa arrepende, ele nasce de novo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Então, o novo nascimento é a ressurreição espiritual que fala em Colossenses capítulo 3. Ressurreição espiritual. Você viveu de novo, nasceu de novo. Quando o homem ou alguém é vivificado, quer dizer, nascido de novo em Cristo Jesus, não há mais risco de perda de salvação, mas quando é um novo nascimento verdadeiro, ele não corre o risco de perder a salvação, porque ele nasceu de novo. Não pode haver qualquer coisa que possa atingi-la, porque ela é perpétua. Não há pecado, não há nada que possa atingir a nossa salvação, de deixar ela, tirar ela de nós. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ele permanece até o fim. Não dá para acreditar que uma pessoa, depois de salva, não dá para acreditar. Como que palavra que eu vou usar? Não dá para a gente entender que uma pessoa, depois de salva, diz que passou para o novo nascimento, e ele voltar à vida antiga e não permanecer na igreja verdadeira. Não dá para entender. Boa noite. É como lá em Hebreus, capítulo 6, que o escritor de Hebreus fala. O escritor de Hebreus, ele explica bem lá dois grupos de pessoas. Ele fala do primeiro grupo que beneficiou dos dons do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que ele prega, ele beneficia dos dons, toma a ceia, no caso de Judas, é um. E depois ele mostra tudo. Vamos ler lá, fica falando, depois ele vem aqui. Se não era assim, já comecei bem de Hebreus, capítulo 6.
Capítulo 6. Por isso, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, aqui o escritor está falando, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E a doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra, a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. Eles provou tudo isso. Ele está falando, o escritor dá a entender que é o apóstolo Paulo. Então ele está falando desse grupo que existe até hoje nas igrejas. Depois no versículo 6 fala, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quer dizer, você foi salvo, depois saiu da igreja, da comunhão, voltou para o mundo e volta, vai salvar de novo. Então quer dizer que crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério, é mesmo que está crucificando. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Aqui no 9, aí o apóstolo ele vai falar por outro grupo. Você vê que está falando para dois grupos de pessoas. Ele fala, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, quando você chega aqui, você vê que é grupo diferente. Lá ele está falando de um jeito, exortando, falando que eles provaram, mas não chegaram à fé genuína, que acontece muitos. Agora ele falou para os cristãos verdadeiros, mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores. Então é a mesma coisa de hoje. Então a gente olha para uma pessoa que não interessa muito nas coisas espirituais, é uma coisa. Então quando você vê aquele grupo firme, fala, amados, olha, de vocês nós esperamos coisas melhores, porque vocês estão firmes, e vem do começo e vai até o fim. Então, aí, esta é salvação eterna, arrependimento. Pessoa que é arrependimento, porque a fé viva, ela faz nós vivermos para Deus pela fé. Não vai mais perder a salvação. Não vai mais pedir o Salvador, Jesus Cristo. Agora, uma comparação. Se fosse assim, teríamos a nova natureza em rebelião contra Deus, se fosse assim. Em incredulidade, sem certeza de nada, sem certeza de salvação. Aí essas pessoas não têm certeza, não têm uma firmeza naquele que crê. Então o cristão não precisa saber muito, exigir de muito. Mas o cristão ele deve saber como que ele foi salvo, como que ele é salvo, saber que Jesus pagou os pecados, saber explicar que a salvação é eterna, não perde a salvação, lembrar dessas passagens. Se o cristão não saber, se a pessoa não saber nada, então como é que ele é salvo? Como é que ele, então ele deve saber o momento, eu sou salvo, não precisa saber falar bem. Mas ele precisa saber, eu não estou mais em rebelião contra Deus.
Então, o arrependimento mostra uma mudança na vida de uma pessoa regenerada. Arrependimento é assim: você arrepende uma coisa, você não faz aquilo, você arrependeu. Se nós ofendemos uma pessoa, então nós arrependemos, nós pedimos perdão. Nós não vamos ofender mais. Por que vai ficar ofendendo? Eu não quero praticar. Se eu errei uma vez, por que eu vou querer errar mais? Viver no erro. É isso que está dizendo. Uma vida, uma mudança de vida. Então ele fala aqui no versículo 1 de Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ele fala, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É tão fácil a pessoa entender. Ele fala, se já ressuscitaste. Ressuscitaste como? Nós estamos do mesmo jeito. É a mesma pessoa. Não mudou a filosofia. Não mudou nada. Só tem uma coisa que muda. Por exemplo, a pessoa é a mesma coisa. Você olha a pessoa, vai ter algo que muda. O caráter muda. O modo da pessoa comportar muda. O modo dela tratar. Então, por isso, aqui ele descreve que a nova vida em Cristo. Não é a nova vida na igreja. Não é a nova vida minha. A vida minha é a minha. Não é o eu. É Ele. Que isso vem diretamente do Senhor dos céus. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma obra milagrosa isso. Isso que é milagre maior. Esse que é um milagre que ninguém fala. Muito estão mais atrás da cura da saúde, de saúde. Que é saúde, não estou falando dos cristãos, mas a humanidade, eles querem ter saúde para pecar mais. É uma obra sem alcance de nossa explicação. Uma obra de Deus terminada, é completa. Significando que o homem não precisa mais buscar em nenhuma outra parte a salvação. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Os irmãos, vim aqui na igreja não é buscando as coisas de cima, é buscando as coisas de cima. Porque é o local, nós somos membros da igreja. Nós faz parte do corpo de Cristo. Nós estamos aqui, este momento. A igreja memorial de Bauru, eles estão reunidos lá. Eles estão reunidos, com certeza absoluta. Faz parte daquele corpo. A igreja lá no Alto Paraíso, a igreja bíblica, da Bíblia, eles estão reunidos lá agora. Vamos lembrar mais. O irmão Félix está reunido lá. Ele não tem poucas pessoas. Pastor Gilberto. Todas as igrejas. Então, não é só nós. Todos na mesma fé. Então, buscar as coisas que são de cima. Agora, se trabalha, tem um serviço, é necessário trabalhar e trabalha, é diferente. Mas o coração não deve estar muito apegado nas coisas do mundo. Se a gente tem condições, Deus nos dá fôlego de vida, nos dá o com que nós servir a Ele, amá-lo. Então, quer dizer, que não precisa buscar a salvação em mais lugar nenhum, em outra pessoa. Note bem, irmãos, nas primeiras frases aqui do versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Está falando para aqueles que têm. E aqueles que não têm, procuram ter a salvação. Ser pobre não é defeito, pode ser pobre, pode ser rico. Vai todos para o mesmo lugar. Pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser o que for. Ninguém merece os céus. Ninguém merece morar lá com Deus. Ele é puro, ele é santo. Mas nós vamos por causa de Jesus, que morreu por nós, nos santificou.
Agora, a primeira coisa que alguém tem que procurar é a salvação da sua alma. Quem ainda não procurou, procurar. Agora, não devemos lá procurar. Eu vou experimentar esta igreja, depois eu experimento outra, vou ver outra. É isso que nós devemos fazer. Depois que encontrou a salvação, depois buscar as coisas que são de cima, servir a Deus. Servir a Deus. É o lugar nosso de estar reunido, nós, irmãos, nós somos como uma sociedade, uma irmandade em Cristo Jesus. Nós vamos tudo para o mesmo lugar. Agora, se não tem Cristo, não vai para o mesmo lugar. Porque eles morreram com Cristo, foram ressuscitados com Cristo, juntamente com Ele, estão com Cristo nos céus, assentados. Todos que já morreram com Cristo, os apóstolos, os discípulos, seguidores de Cristo, estarão com Ele em sua volta vindo, tudo que morreram. Hoje eu ainda falei para a irmã Francelina, irmã Francelina, a senhora está com essa idade avançada, 90 anos. O filho da senhora, o irmão José Gonçalves, ele morreu quantos anos? Novo, né? Olha bem, ninguém morre cedo e outros ficam. E ela falou, ele está lá com o Senhor, ele está lá com Jesus, tá? Ele aceitou Cristo Jesus. O filho vai, às vezes os pais ficam. Então, está lá junto, viveremos com Jesus, junto com Ele para sempre. Aqui nós não estamos para sempre. Ninguém de nós volta para trás como era. Não tem essa reforma. Vou reformar a minha vida física. Eu vou voltar, ser aquele atleta que eu era. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Não volta mais. É cada vez pior. Cada vez pior. E o mundo cada vez pior. E nós cada vez pior. Nós temos que renovar a nossa alma, a nossa vida espiritual. É o conselho melhor em que eu falei numa casa hoje. É o conselho melhor que eu estou dando, bíblico. É a palavra de Deus, é servir a Deus. É o melhor conselho. Quando alguém te dá um conselho, te convida para vir na igreja, te faz ter ânimo, é o melhor conselho. Aquele que convida para você para ir no mundo, não é amigo. Esse é o maior inimigo nosso. Aquele que convida nós para tirar do caminho dos céus. Deixa isso para lá. Vamos fazer isso, aquilo na hora do culto, qualquer hora, qualquer coisa. Iludir. Não é amigo. Amigo é aquele que convida para vir na igreja. As instruções de Paulo quanto ao comportamento vêm somente depois que já ressuscitaste. Não tem como você pregar santidade para alguém que ainda não ressuscitou, não nasceu de novo. Tem que pregar sobre a salvação, o amor de Deus. Agora, para aquele que é salvo, não precisa pregar a salvação para ele é salvo. Tem que ensinar como santificar, animá-los, para buscar as coisas que são de cima, que Deus outorgou, dando para nós ricamente, para o seu povo, por meio do Filho, que é Jesus Cristo. Mas a obediência a nossa obediência não é para buscar salvação. É uma resposta ao favor de Deus, gratidão a Deus. Quando nós vamos servir a Deus, vem a igreja, é em gratidão. Cada um faz a sua parte. Não é, fala a igreja, lembra do prédio. Não é o prédio. A igreja somos nós. E o dia que nós não pudermos mais ter um lugar para louvar a Deus? Quando a lei proibir, nós vamos ter que servir em outro lugar, em outro local. O versículo 2, olha também como que ele fala aqui, ó. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não parece que isso que é uma loucura? Ele fala assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quer dizer que o nosso pensamento, o nosso alvo, não deve estar nas coisas da terra, é nos céus. Vamos pensar para a nossa vida futura, para a nossa alma, o nosso bem, pensar nas coisas de cima. E trabalhando, pensando nas coisas de cima. Eu quero agradar a Deus, fazer assim. Nós cristãos somos responsáveis para quem está junto conosco, ao nosso redor, nossos filhos, netos, como eu falei já um dia deste, vizinhos, preocupar com os enfermos, visitar, irmãos, devemos dar uma mão, um ombro amigo, visitar as pessoas, nós cristãos, visitar os cristãos, os irmãos, precisam. Pensar com sabedoria, ele disse. Sabedoria do alto. Nós não temos sabedoria nossa, carnal. Nós nunca tínhamos essa sabedoria primeiro. E hoje nós temos, conhecemos Cristo como Ele é. Essa sabedoria é vindo de Deus, como Tiago disse no capítulo 1, versículo 5. Porque tudo neste mundo que vivemos é temporário. Vai passando. O ontem não volta nunca mais. Esse hoje, esse momento que nós estamos aqui, é agora, presente. Se eu chego em casa, eu não sei se estou ficando até meio biruto, tem hora que a mulher fala, né? E tem razão. E eu fico meio pensando assim, eu não escuto as coisas, parece que o pensamento está sendo outra coisa. Quando eu chego em casa e eu deito, e eu não sei se é só eu, os irmãos também, eu começo a voltar essa câmera dentro da minha cabeça aqui, eu me ponho aqui e vendo todos os irmãos. Eu começo a lembrar o rosto de cada um, eu não sei se é só eu que fazia, eu não sei. Porque começo a pensar, falei, aquela hora nunca mais passou, estava lá. Agora estão nas suas casas, e cada um está no seu local, fica pensando assim. Irmãos, é amor. Eu peço a Deus, e às vezes Deus não atende as nossas orações. Tem o tempo, nós temos que dar o tempo, o dever é pedir. É gostoso alguém estar pensando em nós orando. Por que pensar? É coisa de cima. Eu falo, não vai voltar mais, agora só quarta-feira. Eu fico com saudade, porque é a família. Essa que é a família legítima, a família dos irmãos que nós vamos morar junto. É lamentável uma família que se tiver um convertido, os outros não é. Vai partir sem Cristo. É duro isso aí. E além disso, a nossa ajuda vem do alto. Hoje na casa da irmã Maria, estudando, que o salmista, ele louvava que Deus estava com ele, junto com os outros que ajudavam. Ué, mas como que é isso? Deus está comigo, Ele está junto com aquele que me ajuda. Aqueles que nos ajudam, Deus está junto. Deus usa homens. Deus usa isso. Não vem anjo, não vem espírito na nossa mente, assim, ó. Deus usa até o ímpio para nos socorrer. Por quê? Deus usa quem Ele quer. É a maneira de Deus trabalhar. Quando você recebe alguma coisa, porque Deus moveu o coração dele que Ele te deu. Não é? Amém? Então Deus está junto comigo, com aqueles que me ajudam. Então Deus é Deus, este que é Pai, Pai eterno. Então a ajuda nossa vem do alto, por meio do Espírito Santo, nas nossas consciências e no coração.
Ele nos ajuda, ele nos ilumina. Vem a iluminação, ele nos esclarece na nossa mente. Mas nós temos que abrir os nossos corações. O versículo 3. Porque já estáis mortos. Mas mortos, né? Não estamos aqui vivos, um olhando para o outro. Eu não estou falando. Mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, a vida espiritual, vida. Porque o corpo, ele é morto. O corpo está vivendo porque tem a vida espiritual, o Espírito Santo habitando em nós. Então a nossa vida espiritual, ela está escondida com Cristo, está lá. Mortos para aquela antiga vida, em virtude do que Cristo morreu na cruz como nosso substituto. Foi por causa disso. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele recebeu a condenação de Deus, a ira de Deus em nosso lugar. Ele tomou toda a ira de Deus. Foi descarregada. O Pai descarregou no Filho. Por isso, morremos com Ele, fala, Romanos 6, 3, 5, nós não vamos lá. Tudo feito possível pela cruz. Também está em João 14, 20. Agora, entendez, irmãos, às vezes nós não entendemos, mas cremos. Agora, a paz de Cristo, quem tem a paz de Cristo, essa verdadeira paz, ele tem a salvação eterna, já está realizado, e ela está escondida com Cristo. Então quer dizer que alguns entendem que a mensagem, quando é pregada e aceitada, daí vem a ressurreição espiritual. Mas muito não entende isso. Quando a mensagem ela é pregada, quando ela é explicada, e ela e o Espírito Santo trabalhando, quando alguém aceita de verdade, então aí vem a ressurreição espiritual. Aí já pode falar assim, já ressuscitaste com Cristo. É Cristo que deve estar na mensagem, é o alvo da mensagem. É Cristo, é pregar o arrependimento. Não tem como ser salvo se não arrepender. Não tem como receber o perdão de Deus se não for por meio do arrependimento. Deus perdoa quem arrepende dos pecados dele, o pecado que ofendeu a ele. Deus perdoa o pecado original, o pecado que está no sangue. Esse pecado é o pecado mais terrível se não for pelo perdão de Deus. Porque você pode nascer, você pode ser o que for. Porque se não passar por um novo nascimento, não tem como receber o perdão de Deus. Sabe, mas ele nunca pecou, nunca falou, nunca isso, nunca aquilo. Escuta, e o pecado de Adão e Eva? E o pecado original? Fosse assim, Jesus não tinha falado para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Necessário. Agora, irmãos, estando assim, ela oculta, ela ou encoberta em Cristo, e não em homem algum. Ela não está escondida em homens algum. E nem está escondida dentro do nosso coração. Se falar que ela está escondida dentro do nosso coração, não, os outros vê pelo caráter, pela nossa vivência, mas ela está escondida em Cristo. Ninguém vê o Espírito Santo em nós. Ele vê a obra do Espírito Santo. E nós sentimos o Espírito Santo. O Nicodemo ficou tão maravilhado. Jesus disse, olha, não te maravilha de eu te dizer isso, necessário vos nascer de novo. Ué. E Jesus começou a contar para ele, fazendo comparação, que o vento sopra, você não sabe de onde vem o vento, nem para onde o vento vai.
E isso é quem é nascido do Espírito, é a mesma coisa. Jesus falou para Nicodemo: eu falando as coisas terrestres, você não entende? E como se eu falar das celestiais, você não vai entender? E Jesus disse isso para ele. Mas olham em nosso, eles, olha, em nosso bom testemunho. O cristão deve dar bom testemunho. O cristão está inseparavelmente unido com Cristo para sempre. O cristão jamais separa. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo lá por 39, por aí, para trás, fala, nada separa. Então a realidade plena da nova vida ainda não está inteiramente revelada, mas estando oculta juntamente com Cristo. Não está revelada. A gente morre, o cristão morre, não revela para ninguém, tudo sabe. Perigoso alguém da nossa família, parente, capaz de queimar vela ainda. Capaz de alguém não entender, ainda rezar a missa ainda. E não é. Porque se morreu, tudo morre, tudo passa pela morte. Mas a alma, aonde que foi? Ninguém vê. Só sabe quem morreu. Em Deus, nos lugares celestiais, no céu que está, o que Deus, Ele graciosamente deu, nem homem, nem anjo pode tirar. João 10, 29. Quando Cristo, que é a nossa vida, versículo 4, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Quando Ele manifestar, quando Ele vier, Cristo vai voltar. Mas não vai voltar amanhã. Pode sim vir nos buscar, qualquer hora. Pode tocar o altifalante lá e... Ixi, eu fico assim de manhã cedo, quando toca. Parece que está tocando todo dia. Mas vai e ele começa a enrolar, demora para falar e tudo. Vem, passa uma condução, uma moto, pronto, já foi, não entende mais nada. Só tem uma pessoa lá que sabe, irmão. Sabe tudo que se passa, só quer só perguntar. Você já sabe quem que é, né? A vizinha nossa do lado de lá. Ela teve que saber. Um dia eu estava vendo com a mulher, mas não morreu ninguém, você escutou demais. Falei, morreu. E ela escutou, né, no fundo, ela gritou de lá. Morreu sim do cabelo. Como é que é? Cabelo lá, o Rabelo. Morreu sim, Benedito Rabelo, cabelo. Falei, tá vendo? Que eu estou aqui estudando, amanhã estava dormindo. Eu falei, escutei, mas não entendi o nome. Eu falei, que morreu. E ela começou a falar, você está escutando demais também? Anunciou outra coisa, eu não escutei nada. E ela já respondeu de lá. Falei, tá vendo aí? Morreu. Então, aí, se eu não entendi direito, mas tem alguém que está lá, não sei, talvez estava lá para baixo, né? Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mas isso, quando Ele vier, Ele vai vir um dia, aquele que já morreu em Cristo está lá, o corpo está no cemitério, não deve existir mais nada, né? E aí vem o nosso espírito, vem buscar o nosso corpo em glória. Aqui referindo, falando-se do arrebatamento. Nesse momento dará o corpo glorificado, outro corpo. Todo cristão vai ganhar um corpo novo. Com Ele, em sua segunda vinda, vem com Jesus. Em glória, nunca mais morre. Um corpo novo nunca mais morre. Não podia ter esse corpo hoje? Não tem. Esse corpo vai morrer. Não sabe quando. Então, mas vai quando? Mas vai. Há um modo de vida incompatível com a vida em Cristo. E Paulo requer um rigoroso afastamento da vida velha. Uma vida santa, separada, pura, em obediência. O mais que Paulo lutava era com isso. O apóstolo Paulo, que era tão incrédulo, tão revoltado com os cristãos,
com o povo de Deus, e depois ele defendeu de tão forma, tão grande, que ele combatia com os crentes. Então, vamos obedecer a Deus. Santificação, ele falava, ao 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Olha bem o final, a avareza é a idolatria. Muito avarento demais, né? Note bem aqui, ele fala aqui por cinco itens, vamos dizer. Primeiro, ele fala fornicação. Fornicação. Fornicação, tudo a parte de que o homem gosta tanto, homem e mulheres, tanto os dois, rapaz novo, corre um atrás disso, gosta de fornicação, gosta de, não quer um compromisso, gosta de estar esquentando, de estar namorando, de estar aproveitando a vida e vai ali para frente. E o segundo ele fala impureza, olha, impureza, isso tudo falando da vida espiritual, na prática. E o terceiro, a afeição desordenada. Afeição quer dizer um afeto, um carinho desordenado. Não é toda afeição, afeto que é pecado, mas desordenado. O irmão Félix costumava dizer, talvez ele pode estar certo, né? Mas ele usava isso. E que ele lembrava nesses garra-garra de namoro. Afeto, afeição desordenada. Está aquele afeto, aquela afeição pela moça. Mas ela não é dele. Ele falou, por que ele vai pôr a mão nela? Ele falava. Se ele fez isso, eu não sei. Né? Eu só conheci um primo que eu tinha que morreu. Aquele foi bem sério. Eu não fui assim. Né? Eu não cheguei a cair no extremo de conhecer outra mulher assim, de tomar uma moça, desonrar ela e tal, assim, né? Eu disse, não fiz. Só foi quando eu casei. Mas nós de namoro, dançar, então tudo bem. Mas afeição desordenada. E depois, a quarta, ele fala a vil concupiscência. Por que ele pôs a vil? Porque quando a concupiscência, às vezes, não é pecado, não é vil. Ele chamou de vil, porque quando é uma coisa baixa demais. E chega num ponto que tudo que você pôr de impureza, que tudo é vil concupiscência. Tudo que desagrada a Deus. E falando nessa parte também. E o quinto, e a avareza, que é a idolatria. Ele fala membros, anota bem que os vossos membros, quer dizer parte do nosso corpo físico. Nós temos que zelar por toda parte do nosso corpo físico. E isso só pode ser feito por Cristo, com Cristo. Ninguém faz isso, somente com Cristo. Por meio da nossa fé, aquela crença nele, de verdade. Aí sim. E assim dá liberdade, abrindo o coração para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nossa vida, para que agradamos a Deus Pai. Voltando a lembrar agora do meu primo. O meu primo, olha como é que ele era. Ele tinha uma blusa de couro mesmo. Aí estava frio, meio garoando, né? E aí, fez, você me empresta a blusa para mim, Sérgio? Falei, bom, viu, o Mondanel conheceu muito ele. Para mim na casa da namorada. Falou, Tchãozinho, tudo isso me chamava Tchãozinho, até hoje os primas falam. Falei, Tchãozinho, eu te empresto a blusa para você, mas não vai me abraçar a moça com a minha blusa. Você imagina? Não vai estar... Aí eu não quis a blusa, não me lembro agora se eu peguei. Aí no fim, passou e me deu uma blusa de presente para mim. Aí uma blusa, mano, couro mesmo, não é napa, não. Então, ele consagrava a vida. Ele, não sei se confiava muito nas obras, na obediência, porque aquele era. E quando eu mudei de novo aqui,
ele era vivo ainda, pude conversar com uma oferta. Conversaram tempo, batia, ficava admirado, porque ele era um homem muito sábio mesmo, muito estudado, um português que era uma coisa fantástica. Não tinha outra palavra torpe de forma nenhuma. E hoje, falando em palavra torpe, o cristão precisa ter muito cuidado de usar gíria, aquelas coisas que a gente falava. Tinha pessoa que falava bastante, então não pode falar, palavra torpe é pecado. Paulo escreveu isso em Efésios, né? Então, nós devemos agradar Deus Pai por meio do Espírito Santo, Deus e Espírito. Agradar o Deus Pai por intermédio do Deus Espírito, dentro de nós, que ele ia agindo livremente. Agora, a justificação também, ela é pela fé em Jesus Cristo, pelo arrependimento. Vai em Romanos capítulo 3, versículo 24, ele fala assim, gratuitamente a salvação, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente, não paga nada, mas deve ter o arrependimento. Então nós fomos justificados pela misericórdia de Deus. A misericórdia somente de Deus, sem nós ter motivo nenhum, sem nós ter nenhum mérito de nossa parte, tudo da parte do Filho de Deus, justificado pela justiça de Cristo, não é pela justiça nossa. Quem de nós tem justiça que podemos gabar? Não, eu vou ser cristão pela minha justiça, eu vou ajudar os pobres, eu vou dar dízimo na igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou ser bom, vou cumprir tudo. Não, não é isso aí. Isso aí não salva ninguém. O que salva é Cristo Jesus. Essas coisas boba deve fazer de ingratidão a Deus, não por confiar nisso. E isso é devido à retidão e à justiça de Cristo, imputada, e o dom da justiça que é dele, imputada em nós, pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, foi imputada tudo isso em nós. Então nós lemos sempre na palavra de Deus, que está escrita, que temos em mãos, que é a Bíblia, é o maior tesouro, irmãos, vindo de Deus, gratuitamente em nossos corações, a salvação das nossas almas. Então, e agora a justiça de Cristo é legalmente considerada como herança do pecador. Nós herdamos os céus por causa de nós. Nós somos salvos, e a glorificação é algo final. Agora nós somos salvos, mas um dia nós vamos ser glorificados com nossos corpos, porque está fundada sobre a obediência de Cristo e não a obediência humana. Não é na obediência inteira de Cristo. Cristo foi obediente até a morte. Cristo nunca pecou, e nós pecamos. Por isso que nós não tem como nós salvar, porque nós pecamos. Mesmo salvos, pecamos, e Cristo nunca pecou. Cristo é perfeito. Ele cumpriu os preceitos de Deus por nós, não precisa nós cumprir mais. Em sua morte de cruz, quando pagou a pena do julgamento divino, a ira de Deus contra nós, que era contra nós. O cristão compartilha atualmente da posição justa. Nós compartilhamos desta posição, não é por mérito nosso, não é por esforço. Nós compartilhamos dessa posição justa, tanto quanto a de Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Então nós compartilhamos nesta posição de justo, mas nós não somos justos. É a justiça de Cristo em nós. O que nós temos agora, neste momento, quando crê. Se você que não aceitou Jesus, se você ainda não creu, olha, procura crer no Senhor Jesus,
que Paulo disse também, ele disse em Romanos 8, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Aqui nos mostra com muita clareza. As Escrituras mostram para nós com muita clareza que a iniciativa e a misericórdia divina por nos ter concedido livremente a salvação. Ela é de lá. Olha, a iniciativa vem do alto. Por quê? Porque Jesus veio dos céus. Jesus, ele nasceu de uma mulher, de uma santa, de uma crente. Jesus, ele, por isso que fala, a nossa salvação vem do alto, ela não vem da terra. Por quê? Ela foi gerada pelo Espírito Santo, veio em Maria. Então nasceu o Filho de Deus. Jesus não herdou nada do homem. Não herdou nada, porque se ele herdasse, se ele fosse filho de José, se ele fosse filho de Maria, não. Ela foi como um instrumento. Nasceu, olha, muitos não aceitam isso. Jesus, ele nasceu, olha o milagre, ele nasceu da virgindade de Maria. Maria continuou virgem, e depois ela teve filhos. Jesus teve, estou falando de irmãos de Jesus, porque era como mãe, mas na realidade, com o mesmo sangue que corria na veia de Jesus, a natureza de Jesus não era dos irmãos, porque os irmãos eram pecadores, e Jesus não. Vocês imaginam só, numa família, isso parece que é mentira uma coisa dessa, que aconteceu isso na face da terra, do planeta Terra, de Deus olhar lá de cima, ela ver lá aquela família, mulher, eis que tu é graciada, ela recebeu, não tem fonte de graça para ela dar, tu és graciada, benditas é tu entre as mulheres. Falou, olha bem, e já fizeram uma reza, tudo louvando Maria, falando de Maria, pondo ela mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus. Bendita és tu entre as mulheres, felizarda, vamos dizer assim, de ser a escolhida para dar o Filho de Deus. Para nascer, ele tinha que nascer de uma mulher. Jesus tomou natureza humana, mas sem pecado. Ele teve a natureza, ele foi homem como nós, mas só que não pecou. Ele não tinha pecado. Por isso que ele pôde tirar o pecado do mundo, trazer tudo para ele, porque ele não tinha, ele era perfeito. Então, aceite esse Jesus. E aqueles que já aceitaram, vamos amar mais esse Jesus, o nosso Salvador. Amém?